Boa noite. Hoje temos uma convidada especial aqui para a nossa live, que vai participar aqui bem quietinha. Olá, Gisele, boa noite, bem-vinda. Então, hoje a gente vai realizar a nossa quarta live dessa série de lives, de um projeto que está nascendo, chamado A Arte do Amor Sagrado e da Comunhão Íntima. Muito boa noite, uma alegria receber você aqui. Nós, como quarta live, a gente está num tema hoje, que é o rumo dos nossos relacionamentos e a visão do Tantra sobre isso. Na nossa primeira live, a gente deu um panorama geral sobre todo o projeto. Se você quiser retornar lá depois para conferir tudo que foi dito, todo o nosso bate-papo, essas lives estão gravadas lá no canal do YouTube, Larissa Dolabella. E na sequência é o melhor para se assistir, né? Na segunda live a gente trouxe o tema da consciência corporal. Qual a relação da consciência corporal com a nossa sexualidade? E na live passada a gente conversou bastante sobre consciência emocional. A relação da consciência corporal com consciência emocional e a relação das duas consciências com a nossa sexualidade. E hoje a gente vai começar a mergulhar um pouco mais sobre um tema que é o grande, vamos dizer, o grande guarda-chuva, o grande cenário que nos inspira a realizar esse projeto, que é o Tantra, mas o Tantra sagrado, né? E à medida que a gente for explicando qual é a visão do Tantra sobre os nossos relacionamentos, vai ficar mais claro o porquê é importante a gente esclarecer esta visão do Tantra, que é sagrado, e por que ele é tão distinto do que se conhece, vamos dizer, usualmente. A gente escuta falar muito de visões do Tantra muito distorcidas, muito mal interpretadas. Muitas vezes as pessoas escutam falar e repetem, né? Como é que fala? Quando a gente conta um conto, a gente aumenta um ponto, e a gente acabamos entrando num momento em que o Tantra sagrado ele é deturpado para uma visão extremamente superficial, insensível e muito rasa do que é essa grande visão de mundo, né? Que hoje nós vamos trazer como uma visão dos nossos relacionamentos. Então, a nossa intenção aqui é trazer um pouco de luz para o cenário em que a gente vive hoje. Os nossos relacionamentos afetivos sexuais. A gente já comentou bastante sobre isso, mas hoje eu gostaria de tentar trazer uma retrospectiva de como nós, como mulheres e homens, temos nos relacionado ao longo das últimas décadas, porque isso explica um pouco e nos esclarece também o momento em que estamos. E a gente vai compreendendo esse desencadeamento, né, essas transformações ao longo das décadas, de acordo com as transformações culturais e políticas, econômicas das nossas vidas, né? Não tem como dissociar. E na verdade, a gente viveu em décadas passadas, especialmente antes, até a década de 50 aproximadamente, mas isso começou muito, muito antes, vários anos, né, um longo período de muita dependência. Então, éramos muito dependentes em termos de casal, em termos de relacionamento. Então, a gente tem um histórico de dependência feminina em relação ao masculino muito grande. A gente até sabe muito bem que durante muitos e muitos anos os casamentos eles não eram por amor, eram casamentos de cunho político, econômico, né? As pessoas eram juntadas, né? A gente pode nem falar união, eram juntadas por interesses muito maiores, muito além, não maiores, muito além do amor. Então a gente conhece essa história e ela é tão profunda, tão marcante, que o que ela desencadeou na sequência foi um período de necessidade de independência muito intenso.
né? Então a gente teve nas décadas, especialmente de 60 e 70, a grande revolução sexual, e as mulheres deram seu grito de independência. Essa revolução não foi só das mulheres, mas as mulheres deram um grande grito de independência também nessa época, clamando por independência num nível não só social, né, mas econômico e sexual também. E esse foi o período do que daí começou a geração eu, né, o Me Generation, que alguns autores se referem, a geração do eu, uma necessidade muito grande de afirmar o eu como ser independente, que se realiza sem a necessidade do outro. E veio o movimento feminista, tão importante, que a gente conhece muito bem, mas em termos de relacionamento, isso também não foi uma resposta suficiente. Por quê? Porque a gente saiu de um grande extremo de dependência para um outro extremo de tentativa de independência, que a gente pode dizer tentativa, porque até hoje, se a gente for olhar o ser humano como um todo, o planeta inteiro, a gente tem muitas diversidades de modelos de relacionamento, muitas culturas diferentes, então a gente não pode falar de forma generalizada de jeito nenhum. Mas se olhar para nós, né? Vamos olhar para o Brasil, vamos olhar aqui para o mundo ocidental, a gente tem já um caminho longo de exercício dessa independência, não conquistada plenamente, mas já com muita história para contar. E isso é muito notório nas relações afetivas. É tão notório que a gente chega num ponto hoje em que é basicamente uma tentativa de afirmação de uma independência total, em que homens manifestam em geral uma necessidade de manter essa independência, de não criar um comprometimento maior, né? Um medo desse comprometimento, medo de perder essa liberdade, bem entre aspas. E as mulheres já estão também repetindo vamos dizer, esse mantra. A gente vê muitas mulheres aceitando, pelo menos superficialmente, essa prática, essa moda, esse estado, essa onda, o que quer que a gente chame de independência. Só que no fundo, quando a gente escuta essas pessoas, sejam homens ou mulheres, porque não são só as mulheres que manifestam um desencanto com este momento cultural afetivo que a gente vive. Muitos homens também anseiam por algo mais, mas como mulher, e guiando círculos de mulheres há muitos anos, e encontrando mais com mulheres do que homens em vários trabalhos de consciência, o que a gente escuta é que as mulheres estão muito sentidas e muito sem rumo, e com um anseio muito profundo de encontrar uma nova configuração para os seus relacionamentos. E a gente vem percebendo que esse grito de independência, ele já está migrando para um novo paradigma de relacionamento. A gente já poderia dizer que não estamos mais na era da independência. Nós estamos numa era nova de busca de interdependência. Então, o que seria isso? Seria a gente não abandonar todas as conquistas necessárias, toda a liberdade de expressão, a liberdade de ser e de viver que a gente tem conquistado, mas com um equilíbrio tal que a gente consiga equanimizar isso, a gente consiga conciliar essa independência, que eu chamaria especialmente de autonomia e liberdade, com a experiência de um relacionamento afetivo que seja uma parceria e que nos preencha em termos anímicos, né, em termos de alma, porque isso é o grande desafio. Como que a gente consegue estabelecer uma parceria? E eu digo parceria porque eu não vou falar casamento, né? A gente vai falar um pouco sobre casamento depois, mas uma parceria em que eu me satisfaça enquanto pessoa e ao mesmo tempo enquanto casal. Eu me satisfaça enquanto parceiro, parceira, e que a gente tenha um horizonte em comum, que a gente compartilhe visões de mundo e visões de relacionamento. Então, esse anseio ele já está sendo manifestado há muito tempo. Esse assunto que a gente está trazendo do Tantra, né? A experiência com o Tantra, ela iniciou
e ela tem se reafirmado, né, se aprofundado em vários seminários, que é o ambiente, o modo em que a gente conhece esse tema e tem experiência de praticar, experienciar essa visão de relacionamento. E o que a gente vê se manifestando nesses seminários já é uma busca muito grande por um relacionamento que tenha mais sentido. Por quê? Quando a gente fala que a gente está buscando o sentido da nossa vida, não estamos todos nós, seres humanos que querem ser felizes, buscando um sentido maior para a nossa vida? Quem ainda não está em busca de sentido, talvez ainda esteja galgando, né, passos necessários para chegar nessa grande questão, nessa grande pergunta. Mas todos que já iniciaram algum tipo de busca pessoal, de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, já se deparam internamente com essa pergunta, né? Onde que eu estou, para onde que eu vou? E essa pergunta, ela bate muito de frente com a gente quando a gente está no nosso relacionamento. Que isso me satisfaz, é isso que eu estou buscando, é isso que vai me fazer feliz, né? Está sendo uma relação harmônica, está sendo prazerosa. Então, nós estamos, sim, já manifestando essa necessidade de interdependência quando nós nos fazemos essas perguntas. E quando a gente começa a sentir as nossas dores, os nossos pesares, as nossas frustrações, em não estarmos vivendo algo que nos aproxime desse querer, né? Desse anseio, desse objetivo. Eu falei que a gente ia comentar sobre casamento. Eu busquei uma estatística na internet, que eu já estava desatualizada com essa informação, mas achei um dado do IBGE de 2011, que falam que nos últimos 5 anos, ou seja, de 2006 até 2011, a taxa de divórcios no Brasil aumentou 75%. Eu acho que se a gente olhar em volta, a gente não fica absurdado com essa informação, porque é o que a gente está realmente constatando. E ao mesmo tempo, os casamentos têm durado cada vez menos. E isso tudo está dentro do contexto desse cenário sociocultural, histórico que eu estou comentando, que já é uma fase de busca de interdependência. Então, o que isso nos mostra? Que a gente está tentando exercitar a interdependência. Alguns países, que vamos dizer, não evoluídos, mas mais abertos, culturalmente diferentes dos nossos, já estão em níveis um pouco diferentes de interdependência. Mas aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nela. E ao mesmo tempo que a gente não consegue sustentar os nossos relacionamentos a longo prazo, ao mesmo tempo, esse período que a gente está vivendo é de tanta liberdade, de tanta facilidade, a gente tem acesso a tanta informação, nós não temos mais fronteiras geográficas, todo mundo viaja muito, todo mundo tem acesso a muita coisa. Então, vamos dizer que a gente está numa fase muito áurea da nossa experiência como ser humano no mundo, de experimentar, de vivenciar, de poder trocar, compartilhar. E, no entanto, apesar de todo esse ganho de experiência, nós não estamos conseguindo transformar positivamente os nossos relacionamentos no nível dos nossos desejos mais íntimos. Então, é importante que a gente se pergunte por quê, né? Por que essa contradição? E aí é que começa a entrar a visão do Tantra sobre essa grande busca sem encontro. E a gente falou um pouco na primeira, talvez na segunda live também, sobre o Tao. Então, acho importante a gente retomar um pouco esse conceito de equilíbrio dinâmico essencial. Porque a gente poderia chamar o Tao, para quem não se lembra, o Tao é aquela grande imagem, aquele símbolo, né, de um círculo em que eu tenho a parte preta com pontinho branco, a parte branca com pontinho preto. É essa relação entre o negro e o branco, entre o claro e o escuro, entre o yin e o yang, entre o masculino e o feminino, entre todos os opostos que se complementam e se equilibram. Se a gente olhar para aquele círculo, quando está girando especialmente, a gente começa a ter clareza de que aquele movimento, cada vez
que eu estou saindo de um nível muito pequenininho de Yin e ele vai crescendo para o auge da gota e vai virando um grandão Yin, naquele momento eu começo um nível pequeno de Yang que também se torna um grande Yang. E isso está sempre girando em equilíbrio. O que o Tao nos ensina que tem a ver com o nosso tema de hoje? Que ali também se encaixam a grande força criativa feminina, o Yin, e a grande força que impulsiona essa criação, que é o Yang. E isso, se a gente traz para um nível prático, significa que não só dentro de cada um de nós, mas no nosso relacionamento, mas também num contexto macro em que a gente está, esse equilíbrio, ele está sempre, essa tendência ao equilíbrio sempre existe. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos momentos ou fases da vida em que nós, ou mesmo personalidades nossas, em que nós somos mais Yin ou mais Yang. Eu falo, até coloquei uma postagem, acho que foi ontem, falando que o feminino não é um gênero. É que não é só um gênero, o feminino é uma dimensão. O feminino é uma dimensão que está em nós mulheres e também está nos homens. E quando nós estamos com uma predominância muito grande do Yin, a gente tem pouca expressividade Yang, a gente vai tender a expressar isso e como a gente está sempre atraindo os opostos, a gente vai começar a atrair o quê? Uma força expressiva Yang muito forte e Yin menor, para que haja esse equilíbrio entre eu e o outro. Isso tem acontecido nessa fase de interdependência que a gente está falando, no nível macro, em que o feminino, com a sua necessidade de sair dessa dependência e dar esse grito de independência tão forte, ele criou uma tendência muito grande de criar um desequilíbrio entre essa dimensão feminina e masculina. No contexto, no consciente coletivo, dentro de cada pessoa, especialmente nós mulheres, a gente começou a viver uma fase olha a contradição. Por tanta necessidade de fazer o feminino gritar e falar e de se empoderar, nós começamos a exacerbar a nossa energia masculina para se colocar numa tentativa de independência. A gente exacerbou a nossa força masculina e quando a gente quer agora voltar a se relacionar de forma equilibrada como uma parceria, a gente vai ter que se reaprender, a se reequilibrar novamente. Por quê? Quando eu estou mulher com uma energia Yang muito forte, eu vou atrair um parceiro ou parceira, porque no caso nós também temos que inserir no contexto as parcerias de mulheres ou parcerias só de homens, mas quando eu, indivíduo, estou com uma energia Yang muito exacerbada, tomando frente, o que eu vou atrair é uma energia Yin exacerbada. E olha só, pessoas tentando viver em parceria de interdependência, mas, em geral, nós mulheres estamos extremamente Yang e os homens extremamente Yin. Claro que a gente não pode generalizar, mas existe essa tendência nesse momento que está gerando esse grande caos nos relacionamentos. E quando eu falo de energia, de tendência, é o quê? É que não é piegas falar do sagrado feminino. A gente escuta tanto de tantas formas que às vezes cansa, às vezes as pessoas olham para aquilo e ficam entediadas com esse assunto. Mas todo esse movimento do sagrado feminino que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nos mostra uma tendência só, não, uma necessidade de reequilíbrio, que é o quê? A visão desse trabalho é que enquanto nós, mulheres, não voltarmos nossa energia para o eixo do Tao, em que Yin e Yang estão equilibrados como energia cósmica, como energia da natureza, como energia que nos sustenta, a gente não consegue também atrair uma energia equilibrada. Então estamos nós
tentando exercitar essa interdependência, mas em muito desequilíbrio ainda interno, pessoal. E aí a gente almeja um relacionamento que ele não tem como acontecer, não tem como ser fonte de luz se eu tenho dois desequilíbrios tentando conviver. Então, o trabalho do reequilíbrio feminino, em última instância, significa o quê? Significa a gente se voltar para o eixo original, para o nosso eixo natural, nos reconectarmos com a nossa natureza divina, primária, primordial, que é um feminino que tem, em essência, uma disponibilidade. Como mulheres, a gente no Tantra tem a seguinte visão. Toda vez que nós mulheres nos colocamos num equilíbrio energético, com o nosso feminino centrado, a gente vai trazer o que para o nosso companheiro e para o mundo? A gente vai trazer a energia do cuidado, do acolhimento, da disponibilidade, da vida, a capacidade de acolher a vida, gerar a vida, manter a vida, sustentar vida. E quando a gente está extremamente yang, fora desse eixo, a gente está exercendo um papel de ação, normalmente isso se mostra como um excesso de esforço de ação por parte de nós mulheres para sustentarmos a nossa vida, e isso exaure as nossas energias, nos desvitaliza e nos adoece. Então, em geral, nós mulheres não estamos tendo autocuidado suficiente, porque esse cuidado que é a nossa natureza divina mais profunda, ele tem que começar a ser exercido com nós mesmas. E as mulheres estão muito fora do prumo, estão muito adoecidas, e elas não conseguem, não tendo uma energia intacta, elas não conseguem doar essa energia para o outro, que é a essência feminina. Nós somos doadoras por natureza, né? E aí o homem tende a ser o quê? O homem, quando se depara com uma energia yang muito forte, que bate de frente com a dele, ele só encontra um espaço para se encaixar e se vocês observarem casais em volta de vocês, com atenção, vocês vão começar a perceber essa dinâmica. Mulheres extremamente fortes, grandes guerreiras, com homens muito sensíveis, mais intimidados, com pouca expressividade de protetor, de homem, como a gente falava até nos filmes antigos, aquele homem, né, que protege, que garante esse espaço sagrado da vida, do lar, do acolhimento, da maternidade, dos filhos. Então, as mulheres começam a reclamar que os homens não estão sendo homens no seu papel que a gente diria assim, natural, e as mulheres também não estão sendo mulheres nesse papel natural. Não estou falando de cultura, não estou falando de valores, não estou falando de gênero. Não me entendam mal. É que é inevitável a gente, quando está em conexão muito profunda com a natureza, a gente enxerga isso muito claramente. A mulher é a terra. A mulher é a terra que recebe a semente, que nutre, que proporciona a vida, que cuida daquela vida até que ela dê frutos. O homem é a energia do raio que desce do céu, a energia yang que vem como eletricidade. O raio cai na terra e traz a possibilidade daquela semente germinar e ser nutrida e crescer, né? Existe até uma curiosidade falando de sexualidade. Então, o homem recebe energia do céu, yang, ele penetra pela cabeça, passa pelo corpo e essa energia yang vai se manifestar pelo pênis, como uma lança, um foco de energia criativa. E a mulher? A mulher a terra, o escuro, a mulher recebe a sua energia vital pela vagina e essa energia sobe e ela vai se oferecer para o homem, né? No caso a terra para o céu, pelos seios. Então nós somos essa complementação. Nós somos isso naturalmente, né? Então não há como a gente dissociar essa visão do que está acontecendo. E como que o Tantra enxerga isso?
como o Tantra tem como visão essencialmente trazer para o relacionamento esse equilíbrio do masculino e do feminino e fazer com que cada um de nós, dentro do seu eixo natural, na essência natural de cada um, a gente possa oferecer ao outro o que nós temos como essência principal. Quando eu falava que a mulher essencialmente é disponibilidade, a gente sente falta muito como mulher da presença masculina. Né? A gente se ressente, a gente se frustra porque o homem não está presente. E não é a presença física, é a presença energética, é física também. Né? E para que a gente consiga conquistar essa presença, a presença do homem que protege, do homem que garante, do homem que dá a força emocional e ao mesmo tempo a força física, do homem que acompanha, enfim, tudo isso que a gente almeja, a gente tem que estar também oferecendo a nossa disponibilidade. E eu vejo muitas pessoas almejando, querendo, desejando, mas as pessoas não estão oferecendo, as pessoas só querem receber. E o Tantra mostra muito que quando a gente começa a trabalhar com a consciência da nossa própria energia, que sim, né, a nossa energia ela é em essência uma energia muito forte no segundo chakra, que é a energia sexual, a energia mais primária, mais essencial para a vida. Mas essa energia, se ela se mantém nesses níveis mais primários de vida, ela não nos traz a oportunidade de compartilhar esses anseios mais elevados enquanto seres humanos. A gente fica convivendo nesse nível atávico primário de energia sexual e a gente não passa desse ponto. Mas como eu falava, só do fato da gente estar aqui conversando, significa que a gente tem uma busca de sentido, que é uma busca espiritual. E o objetivo maior do Tantra é exatamente oferecer meios, práticas e entendimento de como a gente pode sublimar essa energia. Como que eu, com minha consciência pessoal e depois compartilhando essa consciência com o outro, sou capaz de começar a vivenciar o meu amor, o meu sentimento, não através do segundo chakra simplesmente, mas especialmente no nível do chakra cardíaco. A gente começa a trazer essa energia cada vez para um nível mais sublime e eu começo a abrir o meu coração e me expressar amorosamente de uma forma mais intensa e aí eu vou aprendendo a ter um diálogo, uma comunicação muito mais sensível, que a gente chama de diálogo tântrico. O que é ter um diálogo tântrico? Né? Como que eu consigo trazer o meu companheiro ou companheira para uma experiência que é não só física, mas é uma comunhão de ideias, é uma comunhão de visões, é uma comunhão de sensações sutis em nível de terceiro, né, de sexto chakra, em nível de sétimo chakra. Então, a gente ter uma experiência tântrica a gente, no sentido mais sublime e sagrado do Tantra, a gente entender que a sexualidade, a energia sexual, é só uma parte do nosso relacionamento. E é a parte que está dominando as relações de tantos e tantos casais que não conseguem sustentar, né, o seu casamento ou a sua parceria há muito tempo. Eu falo que a gente não acredita mais no viver felizes para sempre, né? Essa história parece a história da carochinha. Mas, na verdade, enquanto a gente não consegue vivenciar essa prática do equilíbrio e da partilha energética, não consegue entender em nós e junto com o outro este equilíbrio energético, a gente não consegue compreender muito bem os níveis de comunhão que a gente consegue alcançar. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que eu também escuto muito, é que o que vai acontecendo com os relacionamentos? A gente tem aquela fase de uma paixão, que eu acredito que todos nós aqui já vivenciamos, uma paixão muito intensa, que ela é muito fogos de artifício, né? A intensidade é tão grande na sensação quanto na rapidez com que acontece. E os relacionamentos, então, começam a passar para aquela fase do amor sem paixão, que em muitos casos, para muitas pessoas, é satisfatório, é gostoso, as pessoas se acostumam a conviver com isso. Mas esse é um pouco delicado, porque com o tempo, se a gente tem um relacionamento que ele é só
gostoso, ele é só cômodo, existe uma grande chance de ele começar a caminhar para um nível de frustração, para um nível de ressentimento, quem sabe algo até bem pior do que isso. E possivelmente uma separação. E tem muitos casos em que não se separa e que se vive um ressentimento e frustração muito grandes. Só que o Tantra enxerga, da mesma forma que a gente fala da forma energética, lembra que eu falava da luz, né? Que a luz é o polo negativo e o polo positivo, que quando se conectam, eles geram luz, né? Estão mesmo, nossos relacionamentos estão muito superficiais, é isso mesmo, Cri. O que acontece? Se a gente não nutre essa relação, essa luz começa a não existir mais. Se a gente não gera maneiras, possibilidades de conexão, essa luz se esvai, até um ponto que talvez não tenha mais volta. E o que é isso, nutrir esse relacionamento? Daí que entra a visão do Tantra, que para a gente conseguir chegar nessa comunhão, né, comungar no nível mais profundo, a gente precisa alimentar esta relação. E essa alimentação, eu falava lá atrás da consciência corporal e emocional, eu diria que é o ABC, é a gente nos alimentar primeiro, estarmos conscientes e vitalizados e bem trabalhados. O Tantra, a visão desse autotrabalho é do Tantra branco, em que eu tomo contato com a minha energia sexual, eu entendo como a energia flui no meu corpo, eu conheço meus chakras, eu conheço o meu corpo, e aí eu tenho então um autodomínio energético. Então eu sinto essas transformações energéticas no meu corpo, eu conheço a fala do meu corpo, eu tenho mais condições de me expressar. Daí a gente vai passar para um Tantra rosa e um Tantra vermelho, que são níveis de interação que começam mais leves, né, mais básicos e vão se aprofundando cada vez mais. O alimentar o meu relacionamento é eu não só entrar no nível de consciência e de diálogo consciente, mas especialmente alimentar as experiências de comunhão física. Isso não significa somente namorar mais, né, ir para a cama mais vezes. Isso é uma decorrência, mas significa a gente começar a dar prioridade para a comunhão nos níveis mais básicos. Porque no momento cultural em que a gente está, no momento social, no momento planetário em que a gente está, a gente vai ter sempre aquela desculpa de não tenho tempo para nada, não tenho tempo me relacionar, não tenho cabeça, estou ansiosa, estou triste, né? Tem tantas coisas, a gente não consegue. Mas se a gente se propõe a caminhar até o nosso objetivo, até o nosso anseio maior, a gente também precisa se propor se abrir para o outro. Nós mulheres estarmos disponíveis para que a gente conquiste com essa disponibilidade a presença do homem. E quando o homem está presente, ele provoca mais disponibilidade. E a nossa disponibilidade provoca mais presença. E aí a gente vai começando a se reconectar. Então, sim, é muito possível estar num ponto em que o relacionamento já está praticamente apagado, que aquela vela quase que derreteu inteira e o pavio está fino e pouquinho. Mas nós somos seres energéticos e como tal nos fala, como todo esse ensinamento do Yang e do Yin, que funcionam na natureza o tempo inteiro, também nos dizem, quando eu manifesto a minha energia essencialmente feminina, de uma forma íntegra, eu atraio uma energia Yang centrada, refinada e consciente para se complementar com a minha energia Yin feminina. Então, a nossa busca é como fazer isso. E como nutrir o meu relacionamento são várias e várias alternativas. Eu vou falar de um exercício, talvez o mais básico do Tantra, para vocês terem uma noção de que isso não é uma coisa totalmente teórica. Sabe aquela posição da concha? Né, que o casal deita na cama e se coloca de concha um de frente para o outro, né, com o corpo encaixado? Isso parece uma coisa muito simples, só gostosa, acolhedora, mas é super eficiente como trabalho tântrico. Por quê? Nós vamos falar, quando a gente entrar nessa live sobre, e no workshop sobre as práticas, é que a gente tem por trás disso todo o entendimento do poder dos nossos chakras e o poder que eles têm
e quando eles estão com a minha consciência, mantendo-os harmoniosos e bem ativos, eu tenho um poder de equilibrar o chakra do outro. Então, nossos exercícios passam muito por trabalhos de respiração a dois, passam muito por trabalhos de olhar, de respirar e olhar juntos, passam por um trabalho, depois do Tantra Branco, de compreensão dos meus chakras, de trabalhar ativamente com o chakra do outro. E a gente vai juntando esses elementos. A gente vai juntando o olhar com respiração, com alinhamento de chakras, e aí entram outras várias ferramentas. E aos poucos, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer uma reconexão energética que começa a surgir, que começa a vibrar, e o interesse entre essas pessoas, entre esse casal, também vai começando a se recuperar, né? E aí o caminho é longo, a gente pode seguir por caminhos muito profundos para aqueles casais que conseguem recuperar essa chama. A gente tem um caminho longo, com muitas possibilidades. Mas a mensagem principal de hoje era basicamente essa, que o rumo dos nossos relacionamentos está, vamos dizer, nós estamos sem um pouco de rumo, é um sem rumo. Ou eu vislumbro um rumo, mas eu ainda não entrei no caminho que me leva. Claro que também não podemos generalizar, mas a gente refletir que esses objetivos enquanto casais, enquanto relacionamento, eles precisam ser trabalhados com os meios. A gente precisa encontrar meios para isso. Não dá para continuar só esperando do outro enquanto nós não oferecemos para o outro o que há de melhor em nós. Conscientemente, sabendo como atrair o melhor do outro. E agora que a gente está nessa geração o Me Generation, quem sabe a gente consegue, eu acho que com a ajuda dessa experiência do Covid, que está nos trazendo para um nível de dor muito grande, mas também um nível de questionamento muito grande, começar a vislumbrar novos caminhos também para os nossos relacionamentos. Porque agora, nesse momento, nada se sustenta, né? Tudo está completamente por um fio. E os relacionamentos que estão conseguindo sobreviver têm a chance de aproveitar esse momento com essas luzes, desses caminhos, dessas ferramentas, trazer um novo sentido para essa relação. E aí sim, encontrar, quem sabe, uma experiência genuína de interdependência, que é o que a gente vislumbra como algo bem legal, né? Eu continuar meu trabalho, o outro continuar o trabalho dele, os filhos se inserirem nessa dinâmica em que todos têm os seus sonhos, os seus papéis, os seus projetos, os seus anseios, mas como núcleo familiar, como casal em parceria, o amor não ser subjugado por isso, o amor não ficar em último plano e não ser apagado, porque todo mais urge por socorro, né? O Tantra, ele para a gente fechar, uma visão de espiritualizar a nossa experiência amorosa, né? A sexualidade é um caminho para essa busca espiritual. Então, que a gente comece a abrir, né, a visão, o nosso olhar para uma ferramenta e uma visão de mundo que há milênios existe, né? E que foi muito oprimida e subjugada, desde as invasões bárbaras que praticamente destruíram a maior parte dos registros e das vivências e das civilizações tântricas, mas essa chama não morreu, porque ela é a essência da vida. Ela é a essência do tal, ela é a essência do equilíbrio entre masculino e feminino. E se a gente não se reconectar com as mensagens da natureza, a gente vai continuar cada vez em maior desequilíbrio. Em última instância é isso. A nossa desconexão com a natureza nos leva ao caos cada vez mais. E o Tantra também é um caminho de retorno ao sagrado, de retorno à natureza, com o ensinamento dessa grande dança do Yin e do Yang, do masculino e do feminino, que aqui a gente chama da dança Shiva e Shakti. Eu estendi muitas últimas lives, essa live nós vamos concluir aqui, com essa chamada para essa visão da dança Shiva Shakti, que nós vamos falar mais para frente, outra live. E gostaria de vocês que acabaram de chegar,
né? Se quiserem perguntar alguma coisa, agradecer os que aí estavam, que a gente possa pensar um pouco, né? Refletir um pouco a respeito do que a gente almeja enquanto parceria e relacionamento afetivo e como que a gente se encontra desse contexto, né? O que a gente está realmente oferecendo, como nós estamos nos posicionando diante dessa busca, se a gente está só esperando que aconteça, querendo do outro, né? Ou se a gente está com a consciência de que quando a gente se coloca no nosso eixo e exerce conosco mesmo esse equilíbrio, a gente vai ter condições de atrair aquilo que a gente está buscando. Então vale essa reflexão para cada um de nós, sejamos o que a gente quer atrair. Essa é a única maneira da gente conseguir a possibilidade de uma comunhão íntima, profunda e sagrada. Eu deixo aqui a dica, as nossas lives passadas estão gravadas, estão lá no canal do YouTube, e a gente tem percorrido esse caminho que eu entendo que ele é complementar. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre consciência corporal e emocional e a relação disso com sexualidade, esse bate-papo está lá, gravado, e agora a gente vai começar a trazer toda essa reflexão para a visão do Tantra, né? E aí vamos conectar tudo isso depois. Como que a gente conquista a consciência corporal, como que a gente conquista a consciência emocional, como que a gente traz consciência para a nossa sexualidade ao ponto de estarmos abertos, né, e propensos a encontrar uma grande parceria afetiva ou transformar as nossas parcerias em comunhões muito mais significativas e profundas. É isso que eu desejo para cada um de vocês, porque a vida só assim ela é muito bela, né? Sem paixão, sem conexão, sem o amor profundo, eu acho que fica tudo muito superficial, muito cinza. Então, que nossa vida fique colorida, cheia de arco-íris e fogos de artifício, por que não? Obrigada, Léo, pela sua presença. Sil, Sandra, cada um de vocês, multipliquem essa mensagem e se gostaram, compartilhem. Deixem aqui um curtir para nos apoiar nesse trabalho. Uma boa noite para cada um de vocês e desejo parcerias maravilhosas daqui em diante. Um abraço.